paz de Jesus e o amor de Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje 25º domingo do tempo comum. O evangelho é de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 13. Vai nos dizer assim: Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouso dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fortes fiéis em relação ao dinheiro alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus ele nos exorta sobre o uso dos bens terrenos e nos é apresentada a parábola do administrador infiel. Jesus está direcionando esta parábola aos seus discípulos, como podemos ouvir no versículo 1. E aqui ele ensina sobre o uso adequado aos bens, aos nossos bens materiais, que deve excluir toda espécie de egoísmo. E aqui também existe certa perspectiva escatológica. O problema, a questão da salvação. A riqueza em si ela pode apresentar certo perigo, certa atenção em renunciar aos bens, ou seja, renunciar àquilo que me impede para aderir ao Evangelho, ou também, um outro lado, uma questão positiva, a valorização da riqueza, para que eu possa usufruí-la, mas fazendo bem aos mais necessitados. Jesus, aqui, ele não coloca aquele administrador infiel como um exemplo de conduta moral. Não, ele não louva as atitudes desonestas daquele homem, mas ele coloca como um exemplo para imitar. Não para que os discípulos sejam desonestos em suas ações, não, mas para que possam ser determinados em agir. Como vai nos dizer no versículo 3, o administrador então refletiu: que farei uma vez que meu senhor me retire a administração? Versículo 4, já sei o que vou fazer. E ali ele vai diminuindo
as dívidas das pessoas com o seu Senhor. É uma atitude desonesta. Mas Jesus quer fazer com que os discípulos reflitam sobre a ação. Aquele homem teve coragem para agir, mesmo fazendo coisas erradas. Os discípulos devem agir para o bem, ter essa criatividade, ter a coragem para fazer o bem. Porque aqui Jesus vai deixar uma crítica. Aqueles que creem no Evangelho demonstram-se negligentes e preguiçosos para os bens eternos. Porque vai dizer no versículo 8: pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, os discípulos ainda estão caminhando a passos lentos, ainda estão negligentes para anunciar o reino. Mas para que eles possam anunciar o evangelho do reino, eles precisam primeiro aderir essa mensagem, tirar tudo aquilo que atrapalha. Por isso, os bens materiais aqui devem ser usados da maneira correta, da maneira que possa favorecer aqueles que precisam. Não possa prender a nossa vida aos bens. Não posso ser escravo dos bens. Não posso ser escravo da riqueza, do dinheiro. Não. Mas eu preciso fazer com que isso possa ser um meio de ajudar aqueles que realmente necessitam. E aí Jesus nos coloca ali o ser fiel nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas, que aqui representa os bens terrenos, ou seja, aquilo que é passageiro, se eu não sou fiel nisso, também não serei fiel nas coisas grandes, ou seja, a vida eterna. Por isso ele nos convida a vivermos de forma coerente. E a partir disso eu não posso viver na indecisão. Eu preciso me decidir. Por isso vai concluir o evangelho de hoje. Não podeis servir a dois senhores. Eu não posso colocar o meu coração exclusivamente nos bens materiais, no ter mais e mais, ao mesmo tempo querer seguir a Deus. Eu não posso seguir a Deus sendo orgulhoso, sendo aquela pessoa que não quer ajudar aqueles que mais necessitam. Não. Para ser discípulo de Jesus implica romper com toda espécie de ganância e usura, fazendo com que os bens, os nossos bens, sirvam para construir cada vez mais a unidade, para construir a harmonia, para que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que o Evangelho nos convida a vivenciar. E nós ouvimos na primeira leitura justamente essa questão. É o profeta que denuncia aqueles comerciantes gananciosos, que por detrás da riqueza se esconde uma grave injustiça social. Eles enriqueceram à custa da exploração do povo, dos mais necessitados. E Jesus nos convida a tomar uma decisão, a tomar essa decisão de seguir a Deus, de colocar a nossa vida nas mãos dele, a ter um coração desprendido. Não podemos ficar presos naquilo que temos, porque isso é passageiro. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer com que isso me distancie de Deus. Eu preciso ser fiel a Ele nas pequenas coisas, para que eu possa também ser fiel nas grandes coisas. Por isso, o Senhor nos convida neste dia para refletirmos sobre o uso adequado dos nossos bens, para que a nossa vida esteja coerente com aquilo que o Evangelho nos convida a viver dedicados a Deus, a ter um coração decidido. Eu decido ser de Deus,
Eu renuncio tudo aquilo que me coloca ainda preso a realidades que não me levam a viver a vida eterna. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que possa nos fortalecer e nos iluminar, para que possamos ter uma vida coerente com aquilo que nós acreditamos e possamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou, a fazer o bem, a cuidar dos mais necessitados, a dar testemunho dessa palavra com a nossa vida, com as nossas ações. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que sempre nos capacite e nos ilumine. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda por nós, pelas nossas famílias, pelas as nossas lideranças paroquiais, das nossas comunidades, do nosso município, de todo o nosso Brasil. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.